Olá, boa gente, olá, boa gente. Como é que vocês estão antes de qualquer coisa? Bom domingo, bom domingo. Espero que vocês estejam todos bem. Este é aquele tipo de situação, barra live que... Só um segundinho. Este é aquele tipo de situação, barra live, que feliz ou infelizmente eu tenho que me pronunciar a vocês, longe de ser apenas um antigo artista ou ex-artista, mas porque a partir do momento em que decidimos, eu e o nós e a ordem social, avançar com o nosso projeto político, nós tínhamos noção daquilo que seriam os contornos, os ataques, as situações que poderiam eventualmente surgir. Como disse eu na publicação passada, que esses ataques poderiam ser, por norma, são usados em diferentes formas e neste caso, ordem avancemos, exatamente. Então, o que é que acontece? Hoje, infelizmente, eu tenho que abordar o mais recente ataque. Neste momento eu não me encontro em Angola, estou fora de Angola, mais propriamente dito na África do Sul, na cidade do Cabo, Cape Town, para cumprir exatamente a nossa agenda política, a agenda do nós. Surpreendi-me porque fui notificado pelo SIC e por não estar em Angola, no caso, os meus representantes legais, os meus advogados, fizeram-se presentes exatamente no SIC da Maianga e, surpreendentemente, entre aspas, encontramos uma acusação crime. Por outras palavras, violência doméstica, que por enquanto ainda não se conseguiu ter contacto direto com o processo em si, mas processo esse que foi aberto pela minha ex-parceira, pela minha ex-mulher, de nome Mariana Rodrigues, que é advogada criminalista, para que consta, advogada criminalista, para quem sabe exatamente o que é que um advogado criminalista faz, ele desmonta e monta crimes, ok? Para que fique claro. Tivemos uma relação de 6 anos, graças a Deus, como sempre fui exposto, tive a oportunidade de vir para aqui, para o Instagram, expor exatamente o quão felizes estávamos. Dessa mesma relação temos uma filha lindérrima, que tem 4 anos de idade, de nome Sahara Carvalho. Se eventualmente alguns não se lembram, eu faço questão de refrescar a memória, não é? A minha filha, que eu sempre exibi o quão satisfeito estava e estou até agora em ser pai. Temos 1000 momentos de alegria. Pronto. Então, isto era apenas para refrescar a memória. Quando a minha ex-parceira Mariana Rodrigues, por acaso, estava grávida, uma das coisas que eu tive muito prazer em fazer, quem me conhece sabe, eu não sou filho de pai rico, não sou filho de pai milionário, não sou filho do marimbondo. Quem me conhece sabe o quanto eu sempre dei duro na minha vida para conseguir as minhas coisas. Essa é uma das partes mais lindas da minha vida. E, por exemplo, eu sempre dei aquilo que estava ao meu alcance e sempre esforcei-me muito para tal. Este, por exemplo, foi o momento em que eu tinha acabado de oferecer uma viatura a Maria. Este momento. As tuas flores caíram, na verdade, não é? As flores caíram. As tuas flores caíram, na verdade, não é? Ou seja, por outras palavras, num âmbito bastante tranquilo, eu tinha neste momento acabado de oferecer um carro a Mariana avaliado em 18 milhões de kwanzas na altura, um carro 0 km, que era GLI. A posteriori, por acaso eu não tinha voltado a publicar, mas voltei a oferecer uma outra viatura para ela de marca Nissan Patrol, que é exatamente a viatura que ela
tem neste exato momento. Arranjei-lhe motorista e preparei aquilo que são aquela produção bonita para a parceira que tinha na altura e mãe da minha filha. Surpreendentemente, nós, como todo e qualquer casal, tivemos muitos sobressaltos ao longo do relacionamento. Ok? Sim. A acusação que a mesma fez contra mim foi feita no dia 25 de novembro. Lembrem-se. 25 de novembro. Lembram-se exatamente quando é que eu apresentei a minha atual e recente parceira, a Cecília Silva? Exatamente. Quando eu cheguei para aqui, exatamente, e chegou exatamente o momento de muitas outras coisas acontecerem. Mas, prestem por favor atenção que eu não vou ler os vossos comentários para me poder concentrar naquilo que é a narrativa daquilo que eu irei apresentar. Entretanto, no meio de tudo isto, aconteceram muitas coisas ao longo do relacionamento que nós tivemos. Eu notei que a própria Mariana tinha... Por favor, não me interpretem mal. Eu não estou aqui para falar mal da rapariga. Bem pelo contrário. Ela é mãe da minha filha e o que faz bem a ela, como mãe da minha filha, faz bem a minha filha e faz bem a mim. Para que conste. Tanto que eu fui-me embora e não levei nada. Tudo aquilo que eu dei em termos do relacionamento, as 2 viaturas, mais piscina em casa, mais pagar curso de pós-graduação de 4 a 5 mil euros e muitas outras coisas, ficou lá. Ficou e está tudo bem. Está tranquilo. Agora, e muitas outras coisas, né? Estou a falar agora no âmbito apenas material. Mas eu fui notando que havia uma linha que não estava a bater muito certo para aquilo que era o modo de comportamento dela. O que é que eu estou a querer dizer? Quando nós começamos a nossa relação, eu sempre fiz uma série de perguntas à mesma, né? E exatamente por causa dessas mesmas perguntas, eu fui me desapontando à medida que o tempo foi passando com a escolha que eu tinha feito. Ok? Como assim, Tafinha? Eu vou ser um bocadinho mais direto. Todos nós temos direito a ter N 1500 relações. Olha, boa. Como é que eu faço para desativar os comentários? Boa, gostei dessa visão. Pronto. Eu fui percebendo que havia uma série de mentiras e no meio dessas mentiras todas havia sempre algo em comum. O que era exatamente? Sempre houve uma posição vingativa para que no âmbito do relacionamento amoroso a Mariana tinha para com todas as pessoas que a deixassem, ou seja, que terminassem a relação e não ela, ok? E não ela. Vamos voltar no tempo, que é para exatamente posicionar e se poder perceber exatamente qual é a coisa. Infelizmente, de forma bastante triste, não é nada positivo, mas eu tenho que vir para aqui, porque eu tenho que dizer exatamente aquilo que vocês precisam saber antes que acontecesse qualquer coisa, até porque quem deve não teme. Eu podia ter ficado calado e estou a bancar uma de político e por isso simplesmente nada a fazer. Não. Então eu venho para aqui exatamente dizer as coisas como elas são. A Mariana, ela tem problemas psicológicos, para que conste. Mas como assim, Tafinha? O que estás a dizer? Que ela é maluca? Não, ela não é maluca. Ela toma alguns medicamentos como Prozac, Xanax, entre outros, para poder dormir. Mas por que ela precisa disso para dormir? Porque, de acordo ao que ela própria partilhou comigo, e aquilo que eu pude ver com os meus próprios olhos, ela acordar em pânico, assustada, supostamente, infelizmente, de forma muito triste. Ela foi violentada quando mais nova, quando foi para Portugal, de acordo às declarações dela, feitas a mim, na altura, e eu tentei fazer, inclusive, com que ela tentasse desapegar-se àquela medicação, porque ela ficava quase que drogada, porque isto é uma medicação que nem nas farmácias sequer se compra sem uma prescrição médica, de tão forte que é, porque aquilo é praticamente considerado droga. Pronto, mantenham este ponto em vista. O ponto é exatamente violação, ok? Quando mais nova, muito nova, infelizmente eu sinto muito por ela e por todas as mulheres que tenham passado por alguma situação do género.
Entretanto, ela continua a ter exatamente esse acompanhamento. Tempos foram passando, ela acabou por ter um relacionamento amoroso com o Kid MC. O rapper, sim, o famoso Kid MC, que todo mundo conhece e que todo mundo sabe exatamente quem é, o Kid MC. No pico da carreira do próprio Kid MC, obrigado, agora sim eu posso fazer a mão, consegui. No pico da carreira do Kid MC, ela teve um relacionamento com o mesmo. Chegou o momento em que o mesmo decidiu terminar a relação com ela. Rejeição, rejeição. A partir do momento em que ela sentiu-se rejeitada, ativou o botão de vingança no cérebro dela. Qual foi exatamente esse botão de vingança? Vou fazer-te pagar, porque tu não és pessoa para terminar uma relação comigo. A relação essa que eles no primeiro mês do relacionamento, até ela teve grávida, do próprio Kid MC, de forma repentina. Mas quando o Kid decidiu terminar a relação, ela, para fazê-lo pagar, ela decidiu envolver-se com o melhor amigo do Kid MC / irmão Fly Squad. Ou seja, ela foi literalmente de um amigo para o outro com a intenção de fazer mesmo. Isso acontece, nós sabemos que acontece muito na nossa sociedade. Aí vou te educar, agora vou mesmo dormir com teu amigo / irmão para você sentir exatamente aquilo que, pronto. Todo mundo errou na vida, sem sombra de dúvidas. Eu até poderia eventualmente considerar isso, pronto, é um erro, passou, está tudo correto e não se passa literalmente nada. Mas o que é que depois começa a acontecer? Determinadas coisas que acabaram por complicar ainda mais. Quando eu comecei o relacionamento com ela, como todo e qualquer homem, nós perguntamos sempre, nenhum homem quer andar na rua de cabeça baixa ao saber que os outros homens estão a rir da tua cara porque escolheste a mulher errada ou porque tu não tens conhecimento de onde é que te estás a meter. Começou-me a chamar a atenção, porquê? Porque uma das vezes, um dos indivíduos que fica mesmo na rua, um jovem que fica na rua da casa dela, da Sagrada Família, parou-me e disse-me assim na rua, Cota G, tu és um cota bué porreiro, meu cota, eu te curto mesmo bué, mas eu tenho que ser sincero contigo. Sai dessa dama. Essa dama que tu escolheste, cota, não é para ti. Aqui vem bué de madiez. Muito antes até de estar aqui, bué de madiez. Aqui mesmo, essa todos aqui no bairro, nós o conhecemos mesmo como gira bairro. Eu ainda fiquei, como é? Esse indivíduo está a falar assim, não é para acreditar em tudo que se ouve. Não, a gente tem que ter a certeza daquilo que... Eu fui e disse, olha, fui parado. Isto foi o que aconteceu aqui à frente. A primeira coisa que ela foi fazer foi logo procurar o indivíduo, ofendê-lo e dizer uma série de coisas. E papai ainda disse, não faças isso. Tens aí, na verdade, tentar perceber. Porque aqui está a ser dito sobre a tua pessoa. Eventualmente aqui algumas coisas. Naquele momento começou-me a saltar perguntas. Porque eu conheço bem aquele meio que era o meio que ela sempre circulou. Que meio é exatamente esse? Calibrados, Zona 5. Durante muito tempo eu fui rapper. Atenção. Então, nós conhecemos-nos todos. E eu conheço os meus avilhos. Os meus avilhos, quando dá-me em condições de estar no meio, todos fazem aquilo que têm que fazer. E eu comecei a perguntar a ela, que era a pessoa que estava comigo, epá, eu não posso estar numa posição em que vou estar na mesma mesa com indivíduos que andaram contigo. E eu não sei. Ok? Eu não posso estar numa posição de palhaço. Diz-me, por favor, se nesse meio de pessoas que contigo estão, exatamente, se existe alguém que tenha andado contigo, porque são todos teus amigos, sim senhor, Vui, Latom, Gaddafi, não sei o quê, GMs, Fábios, tem alguém que andou contigo nesse meio só por uma questão de descargo de consciência, diz-me a verdade que está tudo bem. Não, nunca, são meus irmãos até o fim da vida, nunca, está bem. Eu disse-lhe assim, olha, se eventualmente for o contrário do que tu me estás a dizer, eu vou descobrir, mas eu não vou procurar. Porque a minha vida toda sempre foi assim, eu nunca procurei, as coisas vinham até comigo, porque bem ou mal eu sou uma pessoa de bem, e quando isso acontece, as pessoas vêm ter. Sozinhas. Dito e certo. Ela manteve a mesma opinião, está tudo correto. Eu fui para um concerto com o Vui, e graças a Deus estamos a falar de pessoas expostas, portanto essas pessoas podem sempre dizer se eu estou a mentir. Ok? O concerto com o Vui, ele diz-me, pô, meu, estou bem contente, meu, estás com a minha irmã, meu, a Mariana, meu, ela fez a escolha certa desta vez. Desta vez ela fez a escolha certa,
Porque até houve uma altura que ela estava no relacionamento com o Latom e aquilo saltou. Oh, espera aí. Com Latom? O que é que me fez confusão? Nós estávamos, antes disso, na minha casa no Mossulo. Eu estava com ela e eu estava a fazer uma live. Não, nem é live, uma videochamada com o Latom, a dar parabéns a ele na altura em que ele tinha lançado a música dele. Hoje meu dia vai ser assim, até dia bom, bom, bom. Com aquela visão cristã e etc. Eu a fazer a videochamada com o Latom. Ela própria, Mariana Rodrigues, entra para o momento em que eu estou a fazer a videochamada e cumprimenta. João! Para quem não sabe, o outro nome do Latom é João. João, está tudo bem? E o Latom ficou assim um bocadinho sem jeito. Oh, estás fixe, não sei o que. Tens que vir aqui para a nossa casa no Mossulo comer peixe e fazer. E blá, 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 blá. Até aí na minha cabeça, não. Pronto, está tudo tranquilo, está-se bem. Agora, pulando, voltando para o momento que eu tive com o Vivi, que foi a seguir a isso. O Vivi diz-me aquela cena do Latom. Eu volto para casa e disse, minha senhora, eu não disse que era para tu me dizeres a verdade, para não me fazeres passar essa figura triste. Essa vergonha, Agora, fiz videochamada com o Latom, quer dizer, você e o Latom sabiam do que se passou e eu é que sou já o palhaço da corte que não tem a mínima noção do que é que se passou. A sério, tu fizeste isso comigo depois de eu ter feito A, B, C, D por ti, tu fazes isso. Muito sinceramente, minha irmã, eu vou já terminar essa relação por aqui. Não, por favor, não vamos terminar. Ela ia para a porta, trancava a porta, escondia as chaves. Quando eu tentasse pegar para a porta, me puxava, golas para colar. Eu só queria me ir embora, mais nada. Não pega, não empurra, não, e tal, e não sei quantos mais, e bebê. Até que chega um momento em que ela diz, eu vou te falar a verdade. Eu sento-me, o que é que surpreendentemente ela me diz? Eu não disse nada sobre o Latom, porque na verdade, naquela altura, o Latom tentou me violar. Tentou me violar, é exatamente o que supostamente o Vivi disse. Mas o Vivi, quem disse isso? Não, a própria Mariana é que me disse isso. O Latom tentou te violar. Sim, mas nós nunca tivemos nem nada, nunca tivemos nenhum contacto físico, nunca tivemos sexo, nunca fizemos nada, mas ele tentou me violar e eu tanto que fui... A primeira pergunta que me passou pela cabeça foi, mas uma pessoa que supostamente estava a ser violada, houve uma tentativa de violação por parte de um indivíduo que nunca houve nada, você vai ver esse violador, já agora, a fazer uma videochamada com teu parceiro e vais aparecer super sorridente a fazer um olá para esse violador? Não pode ser. Não pode ser e nem deve ser. Portanto, Latom, eu não sei se eventualmente já aí estás, meu irmão. Se eventualmente estiveres, eu faço questão de, por favor, fazeres aqui o pedido do vídeo, porque bem mais importante do que ouvir dizer é vocês ouvirem isso exatamente na boca da primeira pessoa, que é ele próprio, que vai também poder exatamente dizer aquilo que ele considera ser válido, né? Para sabermos se aquilo que eu estou aqui a dizer eventualmente condiz. Aqui a pintar. E lembrem-se, a ideia não é sujar a imagem da senhora, é passarmos por isso para chegarmos a um ponto muito simples. Ok? É mesmo importante que estas coisas fiquem claras. Latom, como é que estás, mano? Bom dia, shalom, shalom. Bom dia, meu irmão. É assim, nós... Tá tua live, já? Pronto. Agora é assim, daquilo que eu estive a falar, meu irmão, vamos só recapitular alguns pontos. Eu disse que eu fiz uma videochamada contigo no Mossulo, lembras? E estava a Mariana de lado também, e etc. Estava a ouvir. E pronto. Agora, diz-me só, exatamente daquilo que foi a informação que eu recebi da boca dela e da boca de terceiros, que houve supostamente algum tipo de tentativa de violação da tua parte, e conforme ela própria alegou que nunca teve nada contigo, e etc, e blá, 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 e tu supostamente é que estavas a fazer com que ela, mais uma vez, vítima dos malandros dos homens, né, que mais uma vez tentaram fazer isso com ela. Diz-me, por favor, o que é que condiz exatamente com a verdade da tua parte, porque isso que eu ouvi da boca dela, ok? Bom, olha, vamos aqui contextualizar algumas coisas, né? Primeiramente, vamos fazer aqui um contexto. Eu conheço a Mariana desde 2003.
2002, 2003. Ok. Foi quando nós fomos colegas na escola portuguesa de Luanda, né? Fomos colegas de turma, né? Conheço ela, a mãe dela, as irmãs, o pai, enfim, a filha dela. Na altura, esta história remete para uma altura em que eu ainda nem sequer era pai. A Ou tua filha seja, tem quantos anos? Kimora vai fazer 16. Quer dizer que se ela vai fazer 16, estamos a falar de um episódio de 17, 18 anos atrás, para aí. Se não 19 já. No mínimo, Ok. no mínimo, no mínimo uns 18 anos atrás. Bom, no tempo da escola, eu pá, Vocês estavam na, convivíamos, né? estavam na Curibotinha, né? É isso? Alcunha, né? Tipo, como qualquer um tem o nome, né? Olha, vou dizer, essa história de uma forma assim, bem clara, parece, parece que estou a ver parece que estou a ver como é que eu posso dizer, Déjà vu? Ok. estou a ver a repetição Padrão. de uma história. E há um padrão, estou a ver aqui um padrão. Então, o que é que acontece? Eu, na altura, estudamos na mesma escola, fomos colegas, e eu, na altura, até tinha uma relação, tinha a minha primeira namorada, que era uma colega nossa, né? Era um grupo de várias, né? Entre elas, a Mariana. E depois disso, depois da fama, depois de calibrados, sucesso, essas coisas todas, eu volto-me a encontrar com ela. Eu acredito que Mas isso foi calma, mas tipo em calma, mas calma. 2000. Vocês antes disso, ou seja, antes de se voltarem a encontrar após a fama calibrados, já tinha havido alguma coisa entre vocês no âmbito. Não, 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 Ok. não, Pronto. não. Éramos colegas e Uhum. eu namorava com uma das amigas dela, Ok. certo? Era um grupo, uma, duas, três, quatro e a Mariana. Cinco. Cinco raparigas, né? Colegas, que foram estudando tipo da assim, quinta, sexta, sétima, né? Já. Pronto. E eu encontrei-me com elas no nono ano, na nona classe. Na nona Fama, classe. voltaram a encontrar-se. Depois da fama, anos mais tarde, estou a falar 2002, 3, 4, 5, 3 anos depois, aí, 3 anos depois, voltamos nos a encontrar. Num contexto, ela já tinha filha, eu ainda não tinha, a Kimora não tinha nascido, porque isso foi antes de 2010. Sim, porque a E, primeira filha muito cedo, né? A primeira filha nasceu, acho que ela tinha 6 anos, ou uma coisa assim, né? Pronto. sim, sim, pronto. E, entretanto, pronto, e também aí, tipo, há muito que se diga, né? Não, pronto, não vamos, eu conheço muita coisa, eu sei de algumas coisas, né? Mas, e então, nós voltamos nos a encontrar, e ficamos próximos, é para aquela cena, mas é pá, de repente surgiu um clima, tipo, Ok. anos depois, tipo, tipo, uma cena, tipo, a princípio até foi meio awkward para mim, porque eu tava, tipo, mano, tipo, eu namorei muito tempo com uma das tuas melhores amigas, tipo, não, mas não tem nada a ver, não sei o quê. Entretanto, Eu acho que ela pensa exatamente dessa forma, que não tem nada a ver, por isso é que foi fácil para ela sair do Kid MC para o Flash Squad, que é tipo irmão, né? Normal. Não há, tá. pronto. Então, depois de eu começar a ver estas coisas todas a acontecer, realmente, pá, nós tivemos um período, não foi muito longo, tivemos um período em que, pá, tivemos uma cena em off, né? Não foi uma coisa pública, Só para não foi perceber, uma coisa. estamos a falar de acusações muito sérias. Nós não estamos aqui a estender a Sim, vida da moça, estamos a falar de sim, acusações. sim, 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 Por isso é que sim, estamos a falar exatamente. e não Eu estou a estamos. contextualizar. Quando tu dizes, Então, quando tu na dizes altura,
Quando tu dizes, só para que fique claro, para depois não dizerem que não, uma cena em off é uma coisa ou outra. Vocês tiveram um relacionamento não assumido, supostamente, uma cena em off, que é isso que queres dizer? Correto? E ela, tipo, sim. E pronto, Tivemos um. só para que fique claro. Só para que... Sim, é óbvio, né? Não. Amamos do off que foi só uns beijinhos e ponto. Porque é importante nós sermos precisos no que Bem estamos... mais velho, só beijinho. Não, pronto, fixe. Para que conste. Mas pronto, ok. Yeah. E então tivemos pronto, vá. Não foi epá, pronto, é assim. Tivemos um período de intimidade, ok? Vamos assim dizer. Acho que assim fica mais claro. Não foi uma coisa muito extensa. E depois, na altura. Cada um vai por Pronto, sua aquilo. forma, quando é uma coisa curta, assim. Sim, amigos à mesma, não, mas entretanto eu trouxe ela para o meu meio. Ah, tu é que levaste para o teu meio dos Bragas. Sim, ela não conhecia nem Daf, nem Ivo, não conhecia ninguém. Ok. Dos calibrados. Ok. Ok? Mas, por exemplo, pá, ela já tinha, quando eu me voltei a encontrar com ela, ela já estava, eu já via, tipo, a amizade dela com outros cantores, né? Não vou dizer nomes. Não Já se via preocupe, amizade. vocês não são para aqui chamados, está tudo fixe, é mesmo só Yeah, usação. yeah. Atenção. Eu já via assim alguma movimentação, né? Alguma proximidade, uma amizade com músicos. Até tipo, da geração antes de nós, calibrados, Tá né? tudo certo. Tipo, nossos cotas, tudo nossos cotas já estavam ali, não sei quantos. Entretanto, na altura eu até achei piada, porque como eu já era colega, então, tipo, meio que eu cheguei, tipo, vocês estão aqui assustados com esse nome, tipo, não, vocês estão a tentar entrar aqui agora, tipo, eu já conheço, já, tipo, né? Pronto. Depois, aquilo não foi para frente, não ia para frente, não era suposto dar, tipo, aquilo foi só foram uns lances, mas depois aquilo, pronto. Surge, Latom? Vou ser um bocadinho mais curto nas perguntas, para assim conseguimos ir direto. Onde é que surge, meu irmão, a situação da suposta violação ou tentativa de violação da tua parte? Pronto. Então, depois, na altura, nós, pronto, aquilo acabou, mas continuamos a lidar, né? Entretanto, ela ficou amiga do Vi, ficou amiga do Gaddafi, ficou inserida no meio e convivíamos, né? Frequentávamos os mesmos lugares e depois, inclusivamente, depois ela também, houve um período que trabalhou na Caras, trabalhou com a Kátia Carmo, lá na revista Caras e tudo mais. Pronto, entretanto, eu depois juntei-me com a mãe da Kimora e começamos a namorar. Pronto, antes da Kimora nascer. Começamos a namorar e tudo mais. Entretanto, depois eu começo a dar conta que tá passar de rapper em rapper. Ok. Né? Pronto. A cena do Kid, depois do Fly, do Kid e tudo mais, pronto. Começou ali a surgir ali um padrão, pronto, é assim, cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Entretanto, depois, houve uma altura, uns anos atrás, que o pessoal da Astafem, não sei se era o Sossi, Boy, já não me lembro, mas organizavam ali houve umas noites de hip-hop que eram organizadas no Brasília. Uma cena de hip-hop no Brasília e tudo mais, a malta ia sempre para lá e tudo mais. Entretanto, ela começou estava na altura a namorar com um dos elementos do Pentágono, certo? Pronto. Pentágono, Boca Chito. Pronto, vamos falar nomes, está tudo bem. Então, depois, e nós íamos sempre essas noites e tudo mais. Houve uma noite que nós estávamos lá e tudo mais, tipo, chilling, drinking, party e tudo mais. 7:30 da manhã, 8 da manhã. Estás a dizer estou a ir embora. A namorar com o Boca Chito, só para que conste. Nessa fase ela é namorada do Sim, ela tinha eu tinha a minha relação, com a mãe da Kimora e ela tinha relação com o Tropa, né?
E então, eu lembro-me nesse dia, pá, foi há muitos anos atrás, mas eu lembro-me que basicamente foi o seguinte: eu estava a ir embora e a Mariana veio tipo, tu não estás em condições para ir para casa, é melhor eu te acompanhar. Ok. Ui, como então? Onde é que estava o Boca Chito nessa altura? Na cabine, Está a a tocar, tocar. Sim, ok. no mesmo sim. Não estás em Ah, condições, meu amigo, vou-te tu não acompanhar. estás em condições, tu não estás em condições para conduzir, não sei o quê, já bebeste muito, tá, 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 tá. Ui, X mil anos depois, Estás drunk. assim, essa hora mesmo, 8 da manhã, você Pronto, então, é assim, eu vivo Vou-te para ajudar. Talatona, eu vivo para Talatona, ela vivia para Maianga. Dali de onde nós estávamos, Bairro Azul? do Brasília, né, Bairro Azul, é um retorno, são 10 minutos para ela ir para casa, menos. Menos. Mas o boy dela estava no clube a tocar. O que é Ok. que faz? O que é que faz uma mulher com um relacionamento no carro de alguém que já teve um relacionamento, a sair da discoteca É às irmã. 8 da manhã, tipo, É bom, irmã. basicamente, depois, o que é que acontece? Pá, vou para casa, né? Quer me acompanhar, me acompanha. Vamos lá, vamos. Né? Chego a casa, No caso, chegas a casa, quem foi conduzir? Tu ou ela? ui, eu não, olha, eu vou te dizer assim, eu não me lembro, sabes? Eu não me lembro, mas Pronto, eu pouco acredito, importa. eu não me lembro, eu não me lembro, mas é assim, mas Estamos a falar de uma situação que durante o caminho, em momento algum, ela disse: Não quero ir contigo para a tua casa, para, volta, nada disso. Para que conste. não. Foi mesmo, foi, voluntariamente entrou no carro, vamos embora. Ok. Tipo, Pronto. certo? Eh, chegamos, entramos em casa, certo? Uhum. Eu não vivia sozinho na altura. Estava com os meus pais, até. E aí deitamos na cama. Pronto. Agora, Deitamos vamos na só. cama. Uhum. Pera. Deitamos na cama e de repente ela começa a chorar. Oh, Yeah. De repente ela começa a chorar. Pá, imagina assim uma coisa. Vamos lá pôr grau na intensidade nas coisas e verdade. Se ela entra dentro de uma residência, não fica na sala, não tipo, yo, peraí, mano, certo? De repente tá na cama, deixou o damo dela na ok, discoteca. Deixou o damo dela na pronto. discoteca, Depois tocar. começa a chorar. Depois começa a chorar, tipo, papá, não estás bem, tá? Passa-se alguma coisa aqui. Ah, ah, mano, chama um táxi e vai-te embora. Ok. Tipo, chama um táxi e baza, certo? Agora, E foi o que aconteceu. quando é que tu Pera, tiveste contacto, quando é que tu tiveste contacto com essa informação de que supostamente tu tentaste violá-la ou que já tiveste? Que eu acho que ouviste isso também, não? logo no dia a seguir, Ok. um ou dois dias depois, de repente, depois o pessoal começa, tipo, a ligar. Tipo, ui, fizeste o quê? Não sei o quê. Oh, fiz o quê? Que conversa é essa? Você fez isso com a Mariana, não sei quanto, ela tá bem mal, não sei o quê. Oh, tipo, dude, somos adultos, mano. O que é que ela foi fazer à minha casa? Foi fazer o quê? Se ela vivia a 5 minutos de casa e o namorado dela estava na discoteca. Ahm, Agora, depois, põe isso só era um o pause, Ivo ou o Gaddafi. O Ivo e o põe só, Gaddafi, põe, põe só um tipo, pause nisso, põe só um pause nisso, porque agora para nós aqui deste lado é totalmente importante. Repetimos e reiteramos. Nós não estamos aqui a falar mal da pessoa, estamos a perceber aqui um fio muito claro sobre onde a gente vai chegar no final, ok? Porque eu sinceramente acredito que ela precisa de ajuda psicológica. De verdade, mesmo, não é qualquer outra coisa, ela precisa de ajuda. pá, Só para perceber, acontece essa e situação, acontece depois começa, tipo, uma cena, tipo, um pânico geral, mas um pânico, tipo, em off. em off. Estás a ver? Não houve propriamente, tipo, nada. Ela nunca chegou a falar comigo. Nunca. Não ouviste falar. Desde aquele dia, eu só voltei
a ver ela na chamada que tu me fizeste. Oh, pera. Ou seja, houve esse pânico no off e depois do nada, quando tu voltaste a ver, foi quando ela estava comigo já no Mussul a falarmos de Em coisas. 2020, em 2022, quando, tipo, imagina, antes da Kimora nascer, só voltei a ver ela porque eu não tentei falar mais com ela, tipo, porque depois era tipo, vocês, no fundo, o que ela fez foi tipo, pá, eu tenho que pagar de alguma forma e tipo, vocês têm que lhe tirar dos calibrados. O toque era esse, tipo, você, epá, ele tem que pagar de alguma forma, eu tenho que pagar de alguma forma, epá, mas imagina, uma tentativa sem consumar alguma coisa, pelo menos tu tens que, tipo, sei lá, tipo, te agarrei com força, ou tipo, rasguei roupa, ou tipo, nas mãos, qualquer coisa, né? Tipo, tens de ter alguma coisa que justifique que, tipo, que alguém estava a te forçar a fazer uma coisa que tu não querias, não sei. É, pá, imagina, tipo, se eu tentar te dar um abraço ou se eu tentar te dar um Vamos, beijo, isso é tentativa não, pronto, imagina, né? vamos só Estou meter a um pôr ponto. aqui, estou a pôr aqui, Sim, estou a sim. pôr aqui Vamos só. um meio peso, uma meia Não, medida, né? Um meio peso, uma Latão, meia medida. Latão, meu irmão, eu honestamente vou te dizer assim: só há uma única coisa. Aliás, houve a coisa que me meteu em stand-by perante essas acusações que me fizeram duvidar daquilo que ela me tinha dito sobre a tua pessoa. Rápido. Foi a forma tranquila, descontraída e até certo ponto feliz por te ter Yeah? visto na videochamada comigo. E Contigo, tipo, dude, yeah, eu fiquei tipo, não estás a tipo, entender. Não estás a entender. cheio. Espera que essa Oh, parte. afinal está tudo bem. Espera. Afinal está tudo bem, eu fiquei bué à toa, tipo, não estava a perceber nada. Pronto, então, ela convidou-te, nós convidamos-te para a nossa casa. Quer dizer, tu, tonto, sem entender o que é que se passa, ela, sabendo exatamente o que era, para não dar bandeira, já vi que esse brado até tem uma boa consideração por isso e somos todos uma família feliz no final, para que conste, só para entender, ok? E tu, com um ponto de interrogação, sem tentar perceber exatamente o que Eu é que não se estava a entender nada, disse, tipo, tipo, epá, alguma coisa aqui passa. não condiz, né? Não faz lógica, para mim não fazia lógica nenhuma. Não te esqueças do que vais dizer, porque o que eu acho que na verdade não faz sentido nenhum é o facto de, porque atenção, eu já vi muitas mulheres que foram sexualmente abusadas e todos os indivíduos que fizeram de fazer e que ficou comprovado, para que conste, devem Isto pagar. agora parece que vai ser moda, né? Agora, tipo, parece Calma, que calma, todas calma, as semanas calma, alguém vem a calma. Berlinda que é para Eu vir já, responder sobre isso. atenção, eu já vi, eu já socorri e já tive situações no seio familiar, de pessoas muito Uau, próximas mesmo. Eu vi uau. sempre como é que essas pessoas olhavam, qual era a reação que essas pessoas tinham quando deparavam o seu violador. Nunca as pessoas Hum, estavam tranquilas e querer estar perto, tá sempre tipo, aflição tu sentes que alguma coisa está muito off. E eu confesso que não uhum. um único por cento dessa situação. Ok? De alguma forma, isto era para deixar claro sobre o teu envolvimento nesta história, nesta situação. De uma forma ou de outra. Tipo, porque, Nós, porque depois há aqui algumas coisas que tu vais dizer assim, tipo, imagina, epá, e não é a primeira vez que se ouve essa história, tá? Tipo, depois há sempre aqui o cuidado, tu estás a dizer várias vezes e faz todo sentido, pá, é uma cidadã, uma filha de Deus, tipo, é mãe, merece o mínimo, né, daquilo que são os direitos de respeito da dignidade. Porém, pá, eu não posso ficar impávido e sereno com relação a ver ao certo tipo de coisas acontecerem, tipo, recorrentemente. aliás, Com relação a ela, há um padrão, tipo, não, calma. há um padrão, tipo, não é a primeira vez, até certo ponto, que dá sempre a sensação de que, tipo, alguém quer lhe fazer mal, ou alguém que se envolve com ela e que depois, de repente, já passa a ser uma pessoa que não é boa pessoa.
Epá, e aí eu posso dizer que depois também algumas coisas com relação, tipo, à questão de inverdades mesmo, né? De tipo, de aumentar É, é, algumas coisas, de tipo, de fazer com que a história bate uma coisa certo. que não tem como bater e que tu começas a ligar pontos que não são pontos, são Houve, nós. houve Quer dizer, algum momento em que ela apresentou contando a outras pessoas de cá, testemunhas disto, ouviste falar de alguma cena parecida? Não? Não, não, a única coisa é porque ela, ou seja, naquele dia nós estávamos no clube e efetivamente nós fomos juntos. Ela veio no meu carro, ok? Supostamente não sei para fazer o quê. Se tem dama, foi fazer o quê na minha casa? Entrar no meu quarto, deitar na minha cama, endireitar certo? o lençol. Pronto. Pronto, endireitar o lençol também seria. Porque eu estava muito mal, não estava em condições. Pronto. E entretanto, opa, isto criou-me constrangimentos a mim, porque eu tinha uma relação. Graças a Deus, Imagina, eu disse logo, olha, espera, eu espera. próprio fui sincero, disse, olha, Não te esqueças de dizer, porque eu vou bem mais longe. Latom, tu hoje em dia tens uma filha de 16 anos, certo? já vai fazer 16. Se eu encontro uma história dessas viva, com uma informação de que tenhas feito isso, como é que vai ser quando a tua filha ouvir dizer que o pai dela é um violador? Numa situação de um boato, de uma cena, de uma história mal contada, bem arranjada, ou seja lá aquilo que for. Portanto, vamos focar exatamente aqui num ponto. Já estamos a falar de um outro indivíduo, ok? Que sofreu exatamente a mesma acusação, entre aspas. Quando a gente diz a mesma acusação, fica reiterado. Hoje em dia, quando se fala de violência doméstica, até a violação sexual, quando é com cônjuge, ex-cônjuge, que é o meu caso, ex-cônjuge, ou com algum membro da família, ela acaba por entrar para o âmbito de violência doméstica. Domingo. Yeah. Ok? Para que consta, violência doméstica em cair para quem está em casa. Não é só quando sofre dizer que alguém te bateu e bababá. Não, não é só isso. Ok? Há muitas outras coisas exatamente no meio desta história. Latom, irmão, eu desejo tudo de bom para ti e para os teus. Esta acaba por ser uma boa oportunidade. Tu tens uma filha, mulher, e de certeza absoluta que se algum dia ela ouvir dizer alguma cena desse género por outrem, outras pessoas que tiveram contato com essa acusação que tu recebeste, hoje em dia todo mundo sabe exatamente qual é a tua versão, qual é a tua posição e mais, que não foste o único indivíduo acusado de ter vivido alguma Sim, cena sim, sim, sim. Sim, similar porque com pá, efetivamente, pá, as coisas e não, atenção, não. Latom, não te esqueças, e que de uma forma ou de outra, eu tenho quase a certeza que, na minha cabeça pelo menos, isto tem uma ligação clara. Eu vi, ninguém me contou. Ela acorda no meio da noite em pânico, a chorar, aquilo que aconteceu contigo, que tu viste ela de repente a chorar na cama, eu vi isso durante muito tempo. Eu tinha que abraçá-la, dizer calma, vai tudo bem, tal. E repito, não estamos aqui a sujar o bom nome da senhora. Estamos apenas a dizer cá aqui, parênteses, dois comportamentos da mesma pessoa. Estamos a falar de uma advogada criminalista muito inteligente, mas que acima de tudo há aqui um padrão muito claro com a palavra rejeição de alguma forma, porque tu, aí podia ficar claro, que tu naquele momento não assumiste-a. Tu estavas a ter uma cena com ela num momento diferente, já eras famoso, já eras A, já eras B e etc. Novamente tinhas a tua relação e que de uma Sim, forma sim, 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 ela sim, sim, sim. no Tipo, não, não, tipo, eu não optei por não ficar, tipo, não assumi a relação, não tipo, assumir. foi uma Ponto. cena, tipo, em privado, né? Foi uma cena em off, Rejeição. mas, epá, até certo ponto, quer dizer, de repente a pessoa vê-se ali numa situação que, pá, tipo, não sei, tipo, não, Não não, é? não é justo, Está tudo certo. não foi verdade, para já, não foi verdade, estás a ver? Só o fato de não ser verdade e depois juntar aqui uma cúpula de amigos, pessoas próximas, profissionais, de trabalho, os meus niggas, né? Supostamente os meus niggas, eh,
que depois é assim, a pessoa que conta primeiro parece que é a pessoa já que está a falar a Falou verdade. tudo, né? Quer dizer, eu posso estar a mentir, mas se eu mentir primeiro, a minha mentira é mais verdade do que quem vier dizer que, tipo, não é bem assim. Não foi assim. E na altura, atenção, que Mora não tinha nascido ainda, já faz mais de 15 anos atrás. Mais de 15 anos atrás. Agora, parece que acontece a mesma coisa, tipo, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma pessoa, é sempre o mesmo padrão. Tipo, parece que alguém tem que pagar por, alguém tem que ir para cadeia, tipo, alguém Olha, tem que sofrer as consequências, mas senão isto aqui é sempre o próximo nigga que vai estar em risco, a verdade, né? a ver- a verdade é muito simples. Se eventualmente alguém conhece a Mariana, ou se a própria Mariana estiver a acompanhar este live, para que conste, Mariana, estás aqui neste exato momento num live com dois homens que tiveram algum tipo de relação amorosa contigo, que não te desejam mal. Hoje em dia és mãe da minha filha. Tu precisas definitivamente de ajuda, de forma bastante clara, ok? Principalmente no âmbito psicológico. E os homens que te fizeram mal, Mariana, não são estes. Não são estes. Entendemos de forma bastante reiterada. Isto é uma situação que aconteceu contigo no teu passado, quando eras muito nova e que tu não tens culpa nenhuma do que te aconteceu. E tem mais, olha, até estou-me a lembrar, tipo, mesmo no tempo da escola, também tinha lá um tropa, que acho que era da Modela, também, que depois tinha surgido aí uma história que também o Niga tinha tentado, epá, enfim, estás a ver? Estás a perceber? É o que tu estavas a dizer, é assim, epá, é uma mãe, é uma mulher, merece ser protegida, merece ser respeitada e tudo Mas, mais. não te esqueças, mas, Mas mas, acaba por ser um bocado sensível, melindroso, mas tem que ser. Tem que ser. sentir que tipo que parece que alguém tem que Tem que pagar. tipo, né? Acho que é tipo, pá, imagina qualquer pessoa que tem algum tipo de proximidade acaba sempre por sair tipo mal ou tipo ali no resvés de que tipo isso E, vai dar bom. e de Epá, uma forma ou de outra, o que eu vejo como ligação é exatamente isto. Que é, tu não assumiste e eu terminei a relação. E eu já, na verdade, já estava a tentar terminar a relação. Faz tempo que temos uma filha lindérrima e ainda havia sentimento, para que conste. Ainda havia sentimento. Portanto, quando tens uma filha e sentimento, querendo ou não, aquilo ainda fica assim naquele processo que os casais têm, tipo, vai e volta. Tipo, e cai, tá, pá. Até que chegou o momento definitivo, ok? Do término da relação. E surpreender-me com uma situação destas, com uma queixa destas, da parte dela, ser muito consciente, eu comecei a fazer conta. Eu disse, em primeiro lugar, ela corta não, todo. Júnior, tu já sabes e tu tens estado a dizer isto. É assim, fizeste uma decisão importante na tua vida, por enverdar num caminho de servidor público, ao mais alto escalão da nação, certo? É o início de uma corrida e tudo mais. Mano, vão-te a tirar bué de mamos, mentiras, meias verdades, verdades, tu estás tipo, Alvo. você está, és o alvo, né? Estás na mira, tipo, então acabas por ser um easy target, o que é, pá, se fossem outras coisas, dívida, não sei o quê, terreno, casa, carro, não sei o quê, pá. Agora, no final das contas, não é só uma acusação, não é tipo, é privar-te de tu estares com a tua filha. Obrigado. Pronto, tipo, Obrigado. mais do que fez, disse, Agora, aconteceu, e agora, tipo, agora é vem. mais grave, porque Agora assim, vem. ainda tivemos já 2 semanas ou uma semana e meia atrás a falar sobre isto, né? Da importância que tem uma criança e de repente tu tens a mãe, pá, com motivos, não sei, tipo queixa e não sei, pronto, pá, mas isso depois, o que é da justiça é da justiça. Não, mas Agora, calma. é importante que se saiba, é importante que se saiba que há um padrão aqui, tipo, Não, está a haver um padrão para que conste, eu estou já quase 7 meses, Chamória, numa traiçoa, sem ver a minha filha.
tentei Eu contar. nunca fui privado de ver, eu quase que fui Só um privado de minuto, ver, só um minuto, só um minuto. de ver o meu filho, de ver a Só, minha filha. só um minuto que esta parte agora vai se tornar ainda mais importante para nós percebermos porque é que estamos a voltar no tempo para analisar alguns comportamentos que a pessoa vai tendo. Eu estou há quase 7 meses sem ver a minha filha. Quase 7 meses. Todo mundo sabe que em 2011 eu perdi o meu primeiro filho, que foi a maior dor e continua a ser a maior dor da minha vida, até hoje. Todo mundo sabe. Queres matar o Tafinha? Dá-lhe um tiro desse. Eu, por acaso, recebi uma mensagem hoje no Instagram de um pedido de desculpas de um jovem que dizia: pô, pá, desculpa lá, meu, eu mandei-te uma mensagem, queria tanto te atingir e disse que sacrificaste o teu filho. Eu nem sequer, pá, respondi, nem nada disso, deixei, pronto. Mas a grande verdade é que a última vez que eu tentei, se a memória não me atraiçoa, deve ter sido mesmo no dia 20. Não esqueça só o que vais dizer. Não esqueça só o que vais dizer. Olha, imagina, nós, para quem não sabe, os de 2025, 2026, ou os que nasceram em 99, 2003, 2005, houve um período de tempo na história da música, da carreira do Tafinha e da minha carreira de Calibrados, que eu não falava com o Tafinha. Tínhamos Verdade. bife, tipo, Verdade. eu não falava com os Calibrados não se davam com o de Tafinha. É verdade. Certo? Por causa de música. Uhum. E eu, quando tu tiveste esta tragédia, este infortúnio, Lembro. quando eu vi isso, quando eu vi o que aconteceu, o que é que eu fiz? Eu peguei, arranjei teu número, liguei e fui te pedir perdão de uma coisa que eu também não sei. É Que verdade. tipo, eu fui ter contigo lá na galáxia, disse, É bro, eu te curto. É verdade. E se eu um dia falei mal de ti, eu não quero te passar na rua. Por causa de quê? Para tu perceberes que tipo, É verdade. eu nunca vou querer que isso aconteça comigo. Até essa pessoa, tipo, só o fato de tu veres o que aconteceu com outro. Então, tipo, só um parênteses que, tipo, eu para voltar a falar com o Di foi precisamente de eu só ver algo de uma pessoa que era, tipo, supostamente um inimigo da música. E eu disse, dude, esquece, mano, isso não existe. Mano, eu não posso, eu tenho que amar esse irmão. Obrigado. Agora, ainda bem que tocaste nesse ponto, Latão, e percebe comigo. Pô, a Sahara é a minha quarta filha, mano. A Sahara é a minha quarta filha, porque o meu primeiro filho foi embora em 2011. A Mariana nunca conheceu esse meu filho. O tempo todo que eu tive na relação com ela, a Mariana nunca acordou um dia e disse-me assim: vamos lá à campa do teu filho para ver como é que está, como é que não está. Vamos lá fazer uma oração pelo teu filho. Vamos. Ela nunca teve nada desses comportamentos e está tudo bem, porque cada um é como é. Ok? Na minha cabeça eu não era obrigado. Ao contrário do que a própria amiga dela, a Cristina, disse inúmeras vezes: tu deste os carros, fizeste não sei o quê, não fizeste mais do que a tua obrigação. É engraçado, mas eu acho que, na verdade, ela também não fez mais do que aquilo que era obrigação dela. Agora, no dia 22, 23, a memória não me atrasou, de novembro, depois de tanto tempo de não me permitirem ver a minha filha, eu fui para lá para tentar, mais uma vez, ver a minha filha. Surpreendo-me, a própria Mariana abre o portão da casa dela e eu a tentar ver a minha filha, porque ela já tinha posto a miúda num lugar incerto, e ela dizia: nunca mais vais ver a miúda. Eu, mas calma aí, não vou ver minha filha como assim? Tanto que até a empregada dela surgiu e disse: não façam isso aqui na rua, porque vai ser escândalo, pelo menos aqui por detrás do portão, só para não ficar aquela coisa das pessoas falarem e não sei o que, ppp. Naquele exato momento, damos um passo para dentro, porque eu estou a tentar perceber porque é que não me deixam ver a minha filha. Afinal, ela, com a maior frieza, com a maior maldade do mundo, olha-me nos olhos e diz assim: tu não prestas, tu mataste o teu falecido filho. Ouve bem, Latão. Tu mataste o teu falecido filho. E, em segundo lugar, e ameaçaste a nossa filha de morte. Pô, Latão. Na música Cinzas, na música Cinzas eu digo assim: quero te tocar, mas não consigo. Essa dor não desejo nem para o meu pior inimigo. Mano, eu ver mesmo assim, pô, essa pessoa está olhando nos meus olhos e está-me a dizer que eu matei o meu falecido filho, mano.
Aquilo, eu naquele momento, Woman, espera, Latom, espera. woman sometimes can be cruel. Não, Latom, está tudo certo. Eu naquele momento olhei para ela, eu disse, desculpa o termo mesmo, eu disse, tu és uma... Você é maluca, você vai olhar nos meus olhos e vai dizer isso, você sabe. Ela teve no meu concerto no Clube S, mano. Na linha da frente, ela viu quanto eu fiquei em lágrimas sem conseguir cantar a música, e graças a Deus tinha Yola Semedo para me abraçar e poder cantar uma música destas comigo. Sabes afinal qual era a estratégia? Porque 5 minutos depois, Latom, 5 minutos depois, a polícia estava na Uhum. ela a dizer que receberam uma chamada, uma denúncia anônima de que estava a haver invasão de privacidade. 5 minutos. Eu nunca vi a polícia tão rápida na minha vida como vi agora. Aproveito dar os parabéns exatamente para eles lá, que é exatamente a esquadra da Maianga. Incrível. Vocês têm mesmo a bata do Batman, porque não há ninguém mais rápido do que vocês em Angola. Nunca. Todo mundo reclama o quanto a polícia demora a chegar em Angola. Todo mundo reclama. Desta vez a polícia fez 5 minutos depois de eu ter lá posto os pés. Justamente no momento em que ela disse-me aquilo. O que é que eu consegui ver? Ok, esta senhora disse-me isto para eu ter uma atitude agressiva. Ok? Tu estás a dizer que eu matei o meu filho. Só quem perdeu filho na vida sabe o quão pesado é. Aquilo é. Ela disse aquilo. Naquele momento, Sim, claro, pá. a Yeah. polícia te apanha, ouve bem, a polícia te apanha em flagrante, algema já contigo, porque é flagrante delito. Aparece a fotografia aqui no Instagram, eu com a minha camisola do Nós, bem bonita, e a ordem social, que estão a tentar fazer partido, algemado, porque espancou, porque espancou a ex-mulher, e cada um vai alegar sabe-se lá o quê. Nós acabamos por ir à esquadra. E eu fiquei a olhar exatamente para aquilo. E os indivíduos da esquadra disseram com estas palavras: o senhor está proibido de meter os pés na casa desta senhora. Eu disse: está bem, não há problema, eu não vou ver a senhora. Eu tenho uma filha com a senhora. Como é que eu faço para ver a minha filha? Telefone, net. Não me atende, não responde às mensagens, não faz A, não faz B. Zero no mapa. Quer dizer, aqui eu olhei para aquilo e eu ainda disse a eles: oh, eu decidi criar o partido, estão a acontecer coisas incríveis na minha vida. E ela começou automaticamente a dizer, a fazer uma série de coisas. E eu disse: não, Deus naquele momento estava comigo bem o suficiente, Latom, para dizer assim: ela vai usar isto, não reajas. Ela vai usar isto, não reajas. Porque meus pésames para todos os pais que já perderam e que estão a perder os filhos agora, porque só nós sabemos a dor que nós sentimos em perder as nossas crianças. Agora, pior do que isso, meu mano, é dizerem que você matou a tua própria criança. Ela não estava lá quando eu perdi, meu Deus. O nome do meu filho não precisava ser usado desta forma, ser aplicado num momento deste, porque tu queres atingir o pai dele e sabes que essa é a ferida dele. Ele vai perder a cabeça. E pior do que isso, era nós que já tínhamos um processo em tribunal para regulação patronal. Atenção, regulação. Não é que eu estava a tentar ficar com a miúda. Regulação. Coisa normal. Que é para não me deixam ver a minha filha. É para eu quero... Regulação tem a ver com tipo quantos dias fica a criança com o pai, quantos dias fica com a mãe, se é fim de semana, se é visita vigiada, se é guarda compartilhada, se é tipo, né? Que é para perceber, quem é o carregado de educação é o fulano. Tá bom, mas o pai tem que ter, porque não está-se a falar. É muito importante que se saiba de uma. Não esqueça o que vais dizer, irmão. É muito importante que se saiba de uma coisa. A mãe pode achar que o pai pode achar que a mãe, porque não se entendem, porque acha isso e aquilo. A criança tem direito, a criança é que é o princípio. Mano, a criança tem direito. O foco é o direito da criança, não é porque o pai não gosta da mãe, a mãe não gosta do pai, não se entende. A criança tem direito de estar com o pai, tem direito de estar com a mãe. Latom, para que conste, eu fui notificado pelo SIC na semana passada, sexta-feira, não me encontro em Angola, como disse. Eu estou a voltar para Angola já na próxima semana. E a primeira coisa que eu farei é exatamente apresentar-me ao SIC para perceber exatamente quais são as queixas que recaem sobre mim. Mas vocês que estão aqui na internet
Caso vejam uma fotografia minha algemado, bonitinho, percebam que isto já está a ser planeado há um tempo. Até agora, eu nunca ia na armadilha. Ok? Até agora. Mas, eu, depois de ter visto o que aconteceu contigo, Latom, admira-me pouco que, por exemplo, aí no meio dessa queixa tenha inclusive alguma coisa a ver com violência sexual. As minhas irmãs e etc. vão ver, pronto, aconteceu com o Cesalti, já agora, aconteceu com mais quem? Com o outro mano lá do Mambo do Kuduro, também, vimos aí, e agora vai acontecer com o G. Aconteceu com o G, no momento em que todo mundo sabe que o Nós é um sucesso, já, ok? No momento em que agora, porque eu próprio cheguei a ouvir, ninguém me contou, eu ouvi ela própria dizer, se tudo correr bem, até o partido dele vai porrá-lo abaixo. Quer dizer, a ideia, o plano montado é destruir o indivíduo por completo. Está tudo certo? Está tudo certo. Mas, os meus advogados, por exemplo, entraram em contato com uma amiga dela que apresentou-se com muita força e dizer que tem provas e etc, que eu fiz A, B, C, D. E é engraçado que o meu próprio advogado a falar com ela, a amiga dela manda o contacto do advogado dela. Não, eu não falo, eu sou engenheira, falo com o meu advogado que é este. O advogado que ela está a dizer que mandou o número é o Matias Caxixe. O Matias Caxixe, para que conste, não é advogado. Ele é juiz do Tribunal Militar. Repito, o Matias Caxixe não é advogado. Ele é juiz do Tribunal Militar. Ou seja, tu estás aí buscar alguém que está no fórum militar, Jurídico. Na posição de juiz, puxas o indivíduo para a posição de advogado para uma situação civil. Quer dizer, espere um pouco. Em que país é que nós estamos? Em que país é que nós estamos? Nós estamos agora a ver uma situação dessas acontecer e estamos nós a perguntar, meus senhores do Tribunal Militar, é mesmo isso que se faz? Essa imponência, porque uma das coisas que eu mais ouvi é, não sabes quem é o pai dela, não sabes quem ela tem na beca, o fulano de tal, agora vão de não sei quantos. E eu começo a ver, é esse tipo de situação afinal que nós estamos a lidar no nosso país. Eu creio, porque na verdade é exatamente isso que nós estamos exatamente a montar com os nossos advogados. Nós iremos exatamente junto do Tribunal Militar tentar perceber se é mesmo assim que funciona isto, né? E perceber, não, mas coisa não, foi um lapso. Engenheira nenhuma vai cometer o lapso de mandar o número de um juiz a fazer-se passar por advogado e depois vai dizer que foi um lapso. Não existe. Se a engenheira está muito distraída. Isso foi mesmo para fazer aquela coisa de imposição da força e etc. Lembremos-nos que eu sou do nós, mas que inclusive até o nosso próprio presidente da República deixou claro que ninguém é mais do que ninguém. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Da mesma forma que vimos aí a Primeira República lutar contra uma situação que é grave, que todos nós devemos apoiar na sociedade, que é exatamente sobre esse tipo de problemas de violações e etc. Essa é a dica do João Lourenço, que é o mais, tipo, bati pala de tudo, desde 2017, tomada do posse do mandato, até hoje, a dica mais power que o tio deu é mesmo essa. Ninguém é tão rico que não possa ser punido, nem tão pobre que não possa ser protegido. Pronto. Isso é punchline de rapper. Estamos a falar, por outras palavras, de um equilíbrio. E atenção, Latão. Por que só agora? Só que também é assim. Esse tempo mais mesmo, nós mesmo de 85, tipo, nós temos mesmo que cometer alguma coisa que seja mesmo comprovada. É para nos meterem, tipo, para nos meterem na box. Porque se for só tipo porque a influência e não sei, tipo, e para que conste isso. Latão, para que conste, podem olhar tranquilamente para os meus olhos. Vocês não vão ver medo neles. Podem olhar lindamente para os meus olhos quantas vezes quiserem, até posso me aproximar um bocadinho mais, não vão ver medo neles. Eu só não me fui apresentar em Docic porque não estou em Angola. Eu até por acaso fiz questão de falar com o próprio instrutor
do processo, esqueci-me até agora qual é o nome dele, não me importava dizer aqui na boa. E ele estava, por acaso, a duvidar com o meu advogado que eu não estava em Angola. E ele dizia porque não estava a cheirar que eu estava em Angola, porque estava a falar comigo no número normal. Eu tive até que ligar para ele e perguntar: senhor instrutor, já ouviu falar do homem? Mas hoje em dia, mesmo assim, tipo, ainda se duvida que se eu estou a falar Não, contigo com... porque de qualquer forma o homem pode estar a fugir. Então, e justamente no momento em que recebo o credenciamento do Tribunal Constitucional para nós montarmos o nosso partido, é exatamente isso que acontece. É muita coincidência. É muita coincidência. Mas, de qualquer forma, para que conste, nada nesta vida para mim está acima dos meus filhos. Eu vou lutar pelos meus filhos até o fim. Não há partido, não há negócio, não há nada. Eu dou tudo que tenho na minha vida pelos meus filhos. E eu vou lutar por ela Amém. ao fim. A minha filha é minha filha. E uma das coisas que mais me surpreendeu foram os advogados da mesma apresentarem uma proposta que eu achei muito engraçada. Que eles disseram: a Mariana Rodrigues pode retirar a queixa que fez contra o G, desde que o G assine a procuração de plenos poderes. Plenos poderes para ela ficar com a miúda, com tudo. Ou seja, eu no passado, eu tenho neste momento 3 filhos. Eu só tenho um único filho que tem uma procuração de plenos poderes. É exatamente o filho que vive fora da Angola, que é o Luís. É o único. Porque eu sei que eu não estou ao lado dele, não consigo fazer A, não consigo fazer B, porque o resto não tem como. Eu não passo numa procuração desse género. Mas na minha cabeça foi do género: como é que uma pessoa que sofreu violência doméstica está a querer negociar a violência doméstica com procuração de plenos poderes? Na minha cabeça não faz sentido. Na minha cabeça não faz qualquer sentido. É uma incongruência, tá a fazer uma barganha, tá a fazer uma barganha com algo tipo E que é mais, sério, né? Platão, e mais. Para mim, ela já tem praticamente todos os direitos que tinha a ter. Eu até não me importava de assinar a tal dita procuração, desde que os termos que lá estivessem dentro do meu controle. Quando deparei-me com a procuração que eles me apresentaram, era uma procuração, Latão, que dizia que ela tinha o direito de viajar com a miúda para onde ela quisesse. E terceiros, Latão, terceiros. Quer dizer, eu estou a assinar um documento para a minha filha a dizer que ela pode viajar com terceiros, que eu não sei que terceiros são esses. Não sei se é namorado da mãe. Qualquer pessoa, Não sei. qualquer, Qualquer pessoa que a mãe diga. só tu é que não, mas qualquer Obrigado. pessoa pode pegar na Obrigado. tua filha e Pode viajar viajar e ir com a para mamã, qualquer pode sítio. viajar com o namorado da mamã, pode viajar com o ficante da mamã, com a tia da mamã, com a avó da mamã. Qualquer pessoa, menos contigo. Epá, eu olhei para aquilo e disse: boa gente, eu assino isto com tudo que tiver, menos estes 2 pontos. Eu não deixo ela viajar com a mãe, sem o meu consentimento, sem eu saber para onde vai, como é que vai. Eu assino. E a determinar 3 semanas para ficar em Cabinda, Benguela, Wambo, Nova York, onde ela quiser. Terceiros. Eu vou assinar um documento a dizer que a minha filha pode viajar com terceiros, mano. Nunca. A partir daí, começou exatamente toda a situação que nós estamos a lidar. Latão, obrigado não chega, meu irmão. Eu agora vou ter que continuar aqui com a live, porque eu tenho que mostrar algumas coisas aqui para o pessoal, a nível do documento, etc. E eu tenho mais uma ou outra pessoa para entrarem para a live, porque também são pessoas importantes e para que conste. Olha, eu, assim, em tom de saída, de qualquer das formas, este assunto é sério, não é uma coisa para se achar graça ou para se achar piada. É uma coisa que é séria. Eu vou só apanhar um copo com água. Podes continuar. Não. Não é para achar piada, não é para achar graça, porque no final das contas, os adultos, quando não se entendem, as crianças é que acabam por pagar. E eu, como disse da outra vez, e repito agora, não falo isso porque ouvi na novela, porque não. Eu, por experiência própria e como alguém que também cometeu as suas falhas, ok? Mas é importante dizer que muita coisa mudou na minha vida a partir do momento em que eu aceitei Jesus e dobrei mesmo o meu joelho. Há uma passagem em Efésios 4, 31, 32, diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia.
bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É importante perceber que as crianças vão crescer, ok? Elas vão crescer. Não há nenhuma mãe nem nenhum pai que consiga proibir um filho eternamente. A única coisa que vai fazer é criar uma lacuna emocional que vai ter problemas graves de integração da própria criança mais tarde, porque você pode proteger o teu filho enquanto ele ainda é teu filho, que você que ele leva na escola, que você que decide o que é que ele come. A partir do momento em que ele tem 16, 17 anos, tu já não pões mão no o teu filho já não te vai achar o super-herói, ou super-mulher, ou super-mãe, ou super-pai, porque depois vai querer namorar, vai gostar de outras pessoas, vai ter outro tipo de amizade, vai entrar naquela fase que não quer muito saber do pai e da mãe, quer mais saber da sua própria liberdade, vai querer descobrir fora o mundo. Então, tudo que acontece neste processo aqui tem que se ter em conta que quem vai sair prejudicado é a criança. E há uma coisa que depois acontece, que é o quê? Não há orgulho demais. Você pode estar numa cama do hospital, pode estar numa situação muito sensível da tua vida. Você sempre vai pensar no que tu causaste noutra pessoa porque tu estavas magoada, porque estavas magoado, porque tu estavas triste, porque tu estavas indignado, estavas com raiva. O que uma pessoa faz quando tem raiva, quando está com bola, quando não suporta, então ele tem que sofrer, ela tem que sofrer. Isso tudo vai sempre terminar numa única coisa, na necessidade de você pedir perdão. Então, quero com isto, hoje é domingo, está um frio de rachar aqui em França. Deus vos abençoe rica e poderosamente a quem está a assistir a live. Júnior, epá, eu tô aqui como teu irmão, como teu brother, e esta situação que tu estás a viver já num nível mais avançado, eu também vivi isto, com uma proporção inferior, mas já foi há muitos anos. Não deve ter muito cuidado, eu sei que tu tens, tem muita atenção, pés no chão, não subestimes, mas assim, acima de tudo, cabeça erguida. Fizeste alguma coisa, não fizeste? Então, tipo, quem te acusa é que tem que provar o que é que você fez. E isso só exige com que cada vez mais, onde nós vamos, com quem nós vamos falar, o que é que nós vamos dizer, com quem vamos confidenciar, o que nós vamos. Tudo isso agora tu estás num túnel sensível que qualquer coisa pode se virar contra ti. Mas acima de tudo, os direitos são da criança. Não é o pai, não é só um pai que quer ver que quer ver uma filha há 7 meses. Não, é uma filha que está a ser privada de conviver com um dos elementos principais. A mãe não substitui o pai não substitui a mãe. Deus os abençoe rico e poderosamente. Se de alguma forma eu possa ter dito algo que te ofendeu a ti ou ofendeu você que está a observar a live, eu não foi intencional. Vim aqui dizer a minha parte dos factos do que aconteceu na minha vida. Também estou a expor, mas eu sou adepto da verdade e acredito que Consegues ouvir-me, Otto? podia ser eu na situação do G, e Consegues eu ouvir-me? acredito que consigo. Ok. Não, estava a perguntar porque estava a Então, entrar pronto. uma chamada. Então, Irmão, assim sendo, um eu abraço, um vou abraço, deixar. Pá, boa sorte. Estamos juntos, irmão. um Deus abraço. abençoe. Eu vou continuar exatamente aqui, tipo, a esmiuçar este assunto que, infelizmente, já escalou para o nível mais alto e nós, como sabemos que hoje em dia, com as redes sociais, qualquer um pinta aquilo que quiser e antes que me vejam por isso, entrei com uma fotografia, até explicar que não, Yeah. aconteceu aquilo, que também aconteceu, já é tarde, uma hora, Yeah. já se montou bem aquilo que é o mapa para te dar no focinho
E aí depois, eu sei, atenção, para que conste que os meus adversários políticos vão usar exatamente esse tipo de conteúdo também para nos poderem Tá combater. bom. É Olha, isso, eu vou te deixar então. Vou gratidão. te deixar, yeah? Na paz, Lá está, querida. Estou contigo, meu irmão. meu amor. Boa Yeah? sorte. Estamos Deus te on. abençoe. Deus te abençoe. Estamos on, Força. estamos on, estamos on, estamos on. Pronto. O que é que acaba por acontecer? Numa situação como esta, nós não temos literalmente outra saída a não ser fazer isto como deve ser. Ok? Por norma, temos nós várias situações que devemos abordar exatamente conforme é para que se tenha noção. O primeiro com quem nós conversamos há pouco tempo foi exatamente o Latom, para explicar que ele também já sofreu algumas dessas mesmas acusações por parte da mesma. Eu sinto muita pena. Eu sinto muita pena, porque uma das coisas que também sei da vida é que quem está feliz onde está, não tem tempo para montar armadilhas para as vidas dos outros. Não tem. E de coração mesmo, de coração, Mariana, onde quer que tu estejas e com quem quer que tu estejas, eu desejo-te toda a felicidade da vida. Toda a felicidade da vida de coração. Tu és mãe da minha filha, eu nunca te vou desejar mal. Mesmo tu acreditando que eventualmente assim pudesse ser, nunca na minha vida eu irei fazer isso. Todas as vezes eu apresentei, graças a Deus, em âmbito do público, e agora que os ataques vão aumentando, surgimos nós aqui com variedíssimas necessidades de falarmos com as pessoas para podermos perceber que há um tipo de história já, e vocês precisam saber, porque hoje em dia cai nas redes sociais, já está a fotografia montada e às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Abias, tudo bem? Moço, estou bem, Perry. Não supere. Bom dia, boa tarde. Como é que tu estás a ver a banda hoje? Não, a banda está calma, né? Por ser domingo, está calma. Ok, então vamos lá por partes. É exatamente a coisa. Vamos alongar. O Abias é um indivíduo que durante algum tempo foi motorista da Mariana Rodrigues. Certo? Certo. Pronto. O Abias, quando foi contratado, conseguiu, de forma direta, presenciar algumas coisas. E dentre essas coisas que ele presenciou, houve apenas uma única coisa que ele chegou a partilhar comigo, que, de forma muito pista, eu pude perceber que já existia um plano / uma intenção faz tempo. Abias, disseste-me que houve um dos momentos em que tu estiveste com a Mariana e que ela disse-te diretamente na cara aquilo que ela acreditava que eu merecia, antes de qualquer coisa. Podes, antes de dizeres exatamente o que é que ela te disse, tu podes dizer quando é que foi? Ok, eu por acaso nunca fiz live, né? Não, fala na boa, tranquilo. Quando é que foi? Falar aqui com o presidente, né? Estou aqui, é um privilégio. Pronto, eu até fiquei surpreendido, né? Porque da forma que está-se a passar essa situação, eu fiquei até surpreso, porque nem pensava que aquilo, né, teria essa repercussão, né? Porque à medida que eu fui lá, né, eu estava lá como motorista, todo e qualquer casal tem aquele desentendimento, né? Barra brigas. Mas só que na altura a doutora Mariana não parava de mencionar coisas assim do tipo o senhor G quer me prejudicar. Tanto é que às vezes quando falava comigo, né, eu perguntava, mas calma aí. É pai da tua filha, doutora. Por que vai te prejudicar, sabendo que és a mãe da filha dele, né? Quando? Eu acho que não tem necessidade nenhuma. Isto foi quase, né? Já estamos em 2026, 25. Isso foi em 2024. Não estou errado. Foi em 2024, nos meados de agosto, setembro.
se não estou em erro, nos meados de setembro ou então agosto, ok? Tanto é que quando ela mencionou um ponto, eu achei muito desnecessário, porque diz assim, tipo, o senhor Gil quer me prejudicar, mas ele merece cadeia, ou seja, eu vou lhe meter na cadeia, eu vou lhe meter Mas na cadeia. ela disse por que ela haveria de me querer meter na cadeia? Qual era a razão? Não, tipo, pronto, acho que, eu não sei, as mulheres parece que tem um termo que usam, né? Nem com Tipo, jornalista não fala assim, tipo, mulheres senão vão se chatear connosco. Não. Diz então o que é que ela disse, qual era o motivo que ela tinha dito que eu tinha que estar na cadeia, mais ou menos. narcisista, é isso, narcisista. Narcisista. Ela Ele é um narcisista, mas eu vou lhe pôr na cadeia, porque eu não sou uma mulher como as outras mulheres que talvez teve, mas eu vou lhe meter na cadeia. E eu disse, que, agora nesse exato momento, que estão a abordar esse assunto, agora faz todo sentido, né? Para mim faz todo sentido que esse era o motivo. Espera um bocadinho. Tu estás-me a dizer que isso foi em 2024, que ela é narcisista e eu vou lhe meter na cadeia. Isso foi o que ela Exato, disse em 2024. 2024. Sim. Então, se em 2024 ela disse isso, e o ano passado, ela estava no meu concerto, no Clube S. Lá, na linha da frente. Exato, sim, por isso que eu também fiquei surpreendido. Não é? Então, creio eu que se calhar tu pensaste que fosse ser aquela coisa de... Como é que se diz isso? Estresse no momento do final, né? Sim, Não, sim. se desentenderam, está tudo bem, e nunca acreditaste que ela tivesse a levar a sério aquilo que ela estava a dizer, correto? Não tem como acreditar, porque depois do clube esse, né? Ainda fomos acho que onde? No After Party, né? Aí no Exatamente. After Party, no Epic Sana, né? E quer dizer, aquilo estava tudo normalmente, eu não achei que aquilo poderia se levar ao extremo, não sei se aquilo, né? Aquele projeto dela... De acordo à tua visão, pareceu-te que ela era uma pessoa que estava com medo de mim? Como é que foi a tua leitura quando tu lhe viste? Porque acho que ainda viste ela dançar comigo, acho, né? Não, estou a perguntar, né? Se viste ou não, estou a perguntar. Não, olha, por acaso, eu estou a rir porque, desculpem, né, pessoal, desculpem a rir, mas eu estou a rir porque acho bem engraçado isto. Tipo, é uma cena muito séria, mas da forma que aconteceu ou que está a acontecer, parece desnecessário, né? Porque quando saímos do clube esse para o After Party, né, que é no Pixar, Continua. estava tudo muito bem, tanto é que, né, dançaram ainda, eu disse, então já está tudo bem, já está ultrapassado, a situação está ultrapassada e estão 50-50, estão muito bem, porque o que na verdade, até mesmo eu inclusive, já cheguei de possivelmente cometer, talvez, né, na visão dela, da doutora, talvez erro do tipo, há momentos que às vezes eu dizia, né, às vezes quando tá assim, tipo, esse clima não muito fixe, às vezes eu dizia, calma, eu também posso falar com o senhor G, no sentido de tentar meter as coisas no lugar, porque eu também sou homem, e o homem também merece o privilégio de estar perto da filha. Então, acho que esse clima aí de ficar assim, tipo, em choques e depois ter a criança no meio, não cai muito fixe, não cai muito bem. Ok, pronto. Mas... Só para ficar claro, disseste exatamente aqui que ela dizia que eu tinha que estar na cadeia porque eu era narcisista, correto? Exatamente. Pronto, é só para perceber. Foi exatamente isso que ela disse. Tranquilo. Né? Mas a seguir tu viste ela... Foi isso que ela disse. Mas, porventura, se tiver a ver o vídeo ou essa live, poderia dizer assim, eu falei contigo sobre isso, não falou comigo, assim, tipo, eu vou meter na cadeia, o senhor diz, não. Falou comigo, no sentido, ou seja, estava a conversar ao telefone, ou depois disso, é que começou, né, aquelas lamentações no carro, e eu sou motorista, né, no caso, eu fui motorista dela, e falou aquilo, e epa, eu achei pronto, para que desnecessário.
para que conste, já havia essa intenção de meter o pai da filha na cadeia há um tempo, para que conste. É só para ficar claro. Exatamente, porque foi nessa altura que eu trabalhei. Muito bem. 2020. Abias, muito obrigado. Muito obrigado. Já. Estamos on, estamos fixe. Gratidão. Já. Avancemos. Para dar Nós. que é aquilo que é a tua experiência. Não, ninguém faz isto recuar. Isto aqui é para esquecer. Não vamos com tudo. O resto é por isso simplesmente conversa. Podes sair, já? Podes sair da live, por favor. Porque eu tenho exatamente que continuar a fazer como deve de ser. Entretanto, hoje, infelizmente, eu tenho que estar aqui a abordar isto de forma direta, porque eu sei que depois não haverá qualquer oportunidade para poder exatamente dizer alguma coisa. Eu irei para lá com muita firmeza, mas ao mesmo tempo com tristeza, porque a minha maior tristeza é o facto de não conseguir ver a minha filha e já percebi que tudo isso que está a acontecer aparentemente, o argumento é exatamente que eu tenho que abrir mão da minha filha e como eu não aceitei abrir mão da minha filha, está supostamente a acontecer tudo isto. Coisa essa que eu acredito não ser total verdade. Entretanto, repito e reitero, para aqueles que são próximos a ela, que realmente querem bem a Mariana Rodrigues, ajudem-na. Ajudem-na, porque é exatamente aquilo que eu acredito que ela precisa, de ajuda, ok? Porque essa ligação, essa coisa de ter constantemente essas pessoas para acusar e etc., isto é tudo muito mal. Muito complexo. Deem, por favor, um segundinho. Por favor, mantenham-se em linha. Só um minutinho. Entretanto, tenho variedíssimas situações, infelizmente viradas para este lado, ok? Eu tenho muito mais para abordar sobre esse tipo de temas. Eu terminei a relação, eu não quis mais e, na verdade, a nível do horizonte temporal, foi exatamente o momento em que eu assumi a minha relação com a Cecília, que comecei a sentir mais ainda as represálias, não deixarem-me ver a minha filha, comecei a sentir que começaram a montar variedíssimas estratégias e armadilhas para que eu pisasse exatamente na boca do lobo. Eu sou homem o suficiente, eu admito, assumo as minhas coisas. Durante a relação com ela, fui perfeito? Não, nem pouco mais ou menos. Aplicaste alguns chifres à moça enquanto estiveste com ela? Garantidamente. Assumo, dou o peito a isto e sim senhor, andei com uma mocinha aqui, uma mocinha lá, verdade, facto, ok? Mas agora, 6 anos depois do relacionamento terminado, surgirem exatamente esse tipo de alegações para uma pessoa que trabalha nesse tipo de área, para mim, isto tem muito a dizer e muito a duvidar, porque ninguém estaria bem pouco tempo, o meu concerto no Clube S foi no dia 31 de maio, a fazer uma acusação dessas. Teve-se 6 anos, por que só agora? Por que só agora? Tocando exatamente no ponto mais sensível da vida do indivíduo. Por que agora? Exatamente com essa intenção de que não, e nem este partido vai para a frente, nem vai para a esquerda, nem vai para a direita. Por que agora? Eu sinto falta da minha filha. Eu já mandei uma mensagem para ela dizer que eu perdoo por tudo aquilo que ela fez e por tudo aquilo que eventualmente que ela fará. Como eu percebi que havia uma pessoa que eu acolá quando estávamos no relacionamento do lado dela, sim, eu percebi. Eu tive exatamente a certeza de que pessoas eram tal, isso aconteceu de facto? Não, mas apercebi-me de uma ou de outra situação. E nunca misturei. Nunca misturei o assunto com a minha filha, porque nem que eu encontrasse a mãe dela na pior das situações, independentemente de tudo aquilo que eu acabei por descrever, eu nunca iria aparecer e falar mal da mãe dela. Que é exatamente isso que eu estou aqui a fazer. Eu não estou a falar mal da mãe dela. Estou apenas a deixar claro exatamente aquilo que é. Que há uma montagem daqui de uma série de armadilhas à volta, na esperança de que eu caia nelas. Eu não vou fazer isso. Até porque quem não deve, não teme.
Eu não estaria aqui a falar para vocês de forma bastante direta, ok? Se tivesse receio. Estaria exatamente assim, caladinho daqui, caladinho da lá, mas não. Eu estou numa fase do âmbito político que tudo aquilo que vier para a minha direção vai se tornar público. Tudo. Por outras palavras, repito e reitero, tenho uma acusação crime feita em nome da mãe da minha filha, minha ex-parceira Mariana Rodrigues, mãe da Sahara Carvalho, que tem 4 anos de idade, uma queixa-crime no âmbito de violência doméstica, e violência doméstica é um caso aberto, que pode-se meter variedíssimas coisas, terei contacto total com o mesmo, tão logo chega a Luanda na próxima semana, mas eu não posso deixar de vir para aqui quando percebo que está a haver aqui variedíssimas tentativas de armadilhas. Vamos, sim senhor, tornar o caso público, já tornamos. Vamos, entretanto, passar exatamente aquilo que é a versão do nosso lado. Está claramente, houve variedíssimas ameaças. Eu tenho inclusive mensagens aqui a dizer a ela que ela podia ir buscar quem ela quisesse da família dela, contactos deste, daquele, como ela tanto diz, que eu acho que essas pessoas nem sabem que os nomes delas são usados nesse tipo de situação. Porque eu sou o pai da minha filha. E não há nada nem ninguém que possa tirar isso da vida nem do mundo. Que ela está arrependida de ter ficado grávida de um homem como eu, sem dúvidas. Que eu estou arrependido de ter engravidado uma rapariga com ela, mais ainda. Mas não quer dizer que eu possa misturar esse assunto na minha filha. Para que conste. Eu não vim para aqui para falar mal da mãe da minha filha. É perceber exatamente que eu acredito, eu quero acreditar genuinamente que a situação dela a nível psicológico piorou. Temos um histórico, temos aqui outras pessoas que não querem de todo ainda dar a cara aqui, mas no âmbito do Tribunal/Justiça farão-se presentes exatamente para dar os testemunhos de variedíssimas outras situações para percebermos que há aqui um padrão a nível de comportamento. Sempre há rejeição, porque várias foram as vezes que eu tentei terminar a relação até que finalmente consegui, mas quando consegui levei uma fatura comigo. Uma fatura muito alta. Mas essa fatura, quando se põe a minha filha no meio, eu estou disposto a perder tudo na vida. Eu perco tudo na minha vida, mas eu não posso perder a minha filha. Eu vou lutar até ao último segundo pela minha filha. Porque eu fiquei durante este tempo todo com a miúda e em momento algum, eu fiz mal à minha filha. A amiga dela fez questão de publicamente afirmar que eu bati na minha filha. Meu Deus. Uma miúda de 4 anos de idade. Muito bem. A minha filha mais velha tem 12 anos de idade. Chama-se Noeia. 12 anos. É só perguntar a ela como é que é o relacionamento dela com o pai dela. A minha filha mais nova, vocês conseguem ver, eu publico variedíssimas coisas. É só voltarem exatamente para o vídeo, vocês vão ver desde que ela nasceu até que crescer. Eu posso publicar muito mais coisas, que é para vocês perceberem. Uma criança, quando ela é agredida pelos adultos, há determinados comportamentos dela que falam. O adulto faz uma brincadeira, ela foge, faz assim umas coisinhas e tal, tu notas que há alguma coisa que não bate certo. Entretanto, já temos um processo de calúnia e difamação contra a amiga dela também, que em algum momento ela terá por isso simplesmente de provar aquilo que ela afirmou. No que concerne ao resto, Mariana, fazendo isso, fazendo outras coisas, eu te perdoo. E repito, sei que estás magoada com qualquer homem ou os outros homens que fizeram o que fizeram no passado, mas esses homens não fui eu, ou não foram eu. Não sou eu de todo, ok? Então, pura e simplesmente desejo-te o melhor que esta vida possa proporcionar. Genuinamente e de verdade. Fiz isso quando estive contigo, faço ainda mais agora que já não estou contigo. As pessoas separam-se. Acontece. Acontece. Tens que quebrar um bocadinho esse padrão de tentar te vingar de todas as pessoas que de alguma forma rejeitaram-te. Sei sim, és muito linda, entras pela porta, muita gente chama atenção, quer e deixa de querer. Terminaste 1500 relacionamentos com várias pessoas. E essas pessoas nunca te fizeram a vida cara. Um deles é o pobre coitado do Fly Squad. Terminaste o relacionamento com ele de uma forma triste, triste, triste. O indivíduo voltou para casa, não encontrou nada, desapareceste. Ele tinha viajado, pronto, está tudo tranquilo. Mas até onde sei, o indivíduo nunca andou aí à tua atrás para se vingar de ti. Por que tens de fazer isso comigo? Por quê? Qual é a necessidade? Essa é exatamente a grande questão, que querendo ou não, infelizmente, no momento em que me encontro, que estou na recolha de assinaturas, eu tenho 5 meses para concluir a minha recolha de assinaturas, e exatamente surge aquela vontade, quando tudo der certo, até o partido político dele não vai para frente. Pô, a sério, estás a falar do pai da tua filha, meu? A sério? Estás a falar do indivíduo exatamente que pagou a tua pós-graduação, ou como é que é aquilo lá em Portugal, sei lá se foram 4 ou 5 mil euros, já mal me lembro bem.
Estás a falar do indivíduo que fez tanto, tanto, tanto por ti nesta vida, a sério. Tudo porque rejeitou. Tudo porque tinhas de ser tu a terminar comigo, é isso. Está tudo bem. Nós podemos ser lindos para todo mundo, mas há um momento em que nós não somos isso tudo para alguém, seja lá por que motivo for. Pode não ser por aspecto físico, pode ser por comportamento, pode ser por espiritualidade, seja lá aquilo que for. E está tudo bem. E está tudo bem. No que concerne os indivíduos do SIC, por favor, investiguem com maior profundidade. Não se deixem levar por isso simplesmente porque alguém apareceu na porta a chorar e a dizer que é que é. Não é bem assim. Entrem com profundidade. Ok? Analisem, estudem muito bem, pesquisem muito bem, porque eu vi que há muita pressa. Aí há muita pressa de ver esse processo a correr, porque tem que dar informações daquele chefe e daquele chefe. Não precisa tanto, eu não vou fugir. E não há problema. Se é exatamente os meus punhos que querem para meter as algemas, eles estão aqui. Está tranquilo, não se preocupem. Próxima semana eu estou em Angola e está tudo certo. E está tudo certo. Ok? Tenho muito mais para apresentar. Houve exatamente o momento em que ela própria acabou por falar com a minha tia. Tanto que a minha tia surpreendeu-se de forma intensa sobre várias dessas questões e situações que ela passou o tempo todo a implorar e a pedir à minha tia, que era para reaver a relação e etc. E foi para a igreja com a minha tia. Até não sei se eventualmente ela está por aí, porque se ela tivesse, ela podia exatamente acabar por testemunhar sobre aquilo que digo, mas que no final acabou exatamente por ser isto. Ela sem entender. Então essa jovem estava aqui o mês passado a chorar e a pedir que, por favor, tia, fala com ele para reaver a relação, porque. E agora esta pessoa está a surgir com esses argumentos todos. 25 de novembro. 25 de novembro. Você vai fazer exatamente... É muito conveniente, pá. Totalmente desnecessário, triste, mas eu, homem como sou, eu assumo exatamente todos os bagulhos que vêm bater à minha porta. Assumo. De forma tranquila. Portanto, até breve. Agora que nós já falamos sobre isto, tenho a certeza que teremos muito, muito mais para falar e demonstrar. Ok? Sahara, minha filha, por mais que te contem A, B, C, D sobre alguma coisa, se conseguirem te tirar de mim, minha filha, eu quero que tu saibas que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo com todas as forças e quero que te lembres que o teu papá lutou por ti, filha, até o último segundo. Estávamos em tribunal já, ela conseguiu manipular a minha tia. Tia, por favor, o tio está a fazer isso para me prejudicar, porque a filha... E lá convenceu a minha tia de que era só eu retirar o processo do tribunal que ela daria aquilo que são os meus direitos como pai da miúda. Retirei o processo do tribunal já na reta final, porque a minha tia é minha mãe, ela é irmã da minha mãe. Aconselhou-me, filho, não faz isso e tal. Eu fiz e a seguir lasquei-me. Mas está tudo certo. Continuo sem ver a minha filha, continuo sem ter contato com ela e está tudo certo. Ok? Juntos estamos todos os pais. Eu sei que são poucos aqueles que realmente querem saber dos filhos, mas não usem os filhos para manipularem os pais das crianças. Não façam isso, que isso é muito, 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 muito mal. Não façam isso. Ok? Principalmente para um indivíduo como eu, que sei a dor de perder um filho. É totalmente desnecessário. Ok? E podiam fazer qualquer armadilha que fosse. Eu sei que queriam muito os senhores do SIC que estavam lá na porta da casa dela, os mais rápidos do planeta, que tanto que já montaram e disseram, vamos educar quando ele vier aqui. Eu estou a bazar para ir ter convosco para levar uma cadela para vocês me educarem. Seja com algema, seja com purete, seja com o que tiver que ser. Cristina, a ver, vamos, nos encontraremos em breve, minha querida, no âmbito judicial também, para provares tudo aquilo que disseste, inclusive, que eu bati na minha filha de 4 anos de idade. Quero mesmo ver. Caxixe, muito triste contigo, meu irmão. Muito triste contigo. Nunca tive problema nenhum contigo, Matias Caxixe. No teu casamento, meu irmão. Paguei 2 viaturas do teu casamento, não foi uma. 2 viaturas do teu casamento para ajudar-te. Porque, pá, é meu cunhado, né? É por afinidade, irmão da minha querida Latona, tal e não sei o quê. E tive contigo até o momento em que tive. Nunca falei mal de ti, nunca fiz nada disso. Mas quando chegou a hora de vamos ver, não hesitaste 2 vezes em fazer o que tinhas que fazer, inclusive sair da posição
exatamente como diz a Cristina dizer que está aqui o número do meu advogado. Pô, meu, muito triste. Mas está tudo correto, está tudo bem, ok? Da minha parte é exatamente isso. Um abraço forte para vocês. SIC, até a próxima semana. Estamos juntos e continuo eu a morrer de saudades da minha filha. Filha, se te disserem ou quando te disserem isso, caso consigam te tirar de ti, meu amor, não acredites nisso. E não importa quantos anos forem depois, põe pelo menos a dúvida no ar, vem ter com o teu pai, filha. Conversa comigo. E ouve pelo menos e deixa-me que eu te mostre exatamente que eu sempre estive aí para ti. Desde o primeiro dia que tu nasceste, filha, nos meus braços eu te recebi. Tu foste desejada por mim muito antes de vir à Terra. Muito antes. Ok? Amo-te muito, Sahara, para sempre no meu coração. E de coração eu espero que pessoas idôneas aconselhem a mãe da minha filha. As pessoas próximas a ela, aconselhem-na. Aconselhem-na. Pode tentar fazer o que quiser contra mim. A minha filha, não. A minha filha, não. Isso é um jogo muito baixo para um indivíduo que já perdeu um filho. Não façam isso. Não façam isso. Porque não sou eu o único que sente falta da minha filha. A minha filha também sente falta de mim. Já lá se passam 7 meses. Com uma criança que... A minha filha, quando fez 4 anos, olha, por exemplo, convidaram a minha família, mas o pai da criança não. A minha família teve exatamente que conversar comigo. Como é? E eu só perguntei a eles se foram vocês que fizeram a criança. Podem ir para o aniversário. Porque como é que eu que sou o pai não sou tido nem achado? Ligo para ver a minha criança, não me deixam, não me respondem mensagens. Até que a minha família disse não. Não, nós vamos exatamente seguir aquilo que é a orientação do PR. Se o pai não vai, nós também não podemos ir. Não podemos passar exatamente sob a postura dele e dando cartas a dar a entender que ele pouco importa no meio disto. Foi exatamente o que aconteceu e esta é exatamente a situação atual. Sinto muito, estamos juntos, boa gente. Bom domingo e todo o resto foi, por enquanto, entre aspas, parcialmente apresentado neste live. Estamos juntos. Toda a força, firmeza para todos os pais que conseguem dialogar, superar as diferenças em nome dos seus filhos. Parabéns. Para todos os outros que pensem na criança. Eu não fiz este live para falar mal da mãe da minha filha. Fiz apenas para que amanhã a minha filha, se conseguirem bloqueá-la, se conseguirem trancá-la, ela saiba o que é que o pai dela tinha para dizer. E a vocês, pelo menos, para perceberem que há aqui uma linha muito recorrente e há um histórico muito antigo. Ok? Estamos juntos, firmeza, é na paz, é no amor, ordem, avancemos.